Assim, o Paulo Ricardo Sobral vai tratar do tema da diferença salarial entre homens e mulheres que vem caindo e aumentando também a participação de mulheres em cargos de liderança. Dados de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, Paulo. É isso mesmo, Mário. E é possível medir isso com base em um índice que chama Índice de Paridade de Gênero, né? Ele está numa escala de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, mais iguais estão os salários entre homens e mulheres. Nos últimos 10 anos, a gente saiu de uma média de 72, né, em 2013, para 78,7 em 2023. Uma diferença muito grande aí, né? Claro que a gente está falando aí de anos de uma construção de políticas relacionadas a isso. E sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Lona Albuquerque para conversar com a gente sobre. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Primeiro eu queria entender, doutora, de 72 para 78,7 em 10 anos. Isso é de se comemorar ou ainda precisamos fazer muito mais para que essa situação realmente seja igualitária, como a gente tem falado? Bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Fabíola, bom dia a todos. Eu acho assim, né, a gente tem que pensar, quando a gente fala em igualdade de salário, igualdade de condições de trabalho para homem e para as mulheres, para os homens e para as mulheres, a gente fala de uma legislação que existe desde 1988, né, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela veda qualquer tipo de desigualdade nas condições de trabalho, e obviamente incluindo remuneração e crescimento na carreira, entre homens e mulheres. Eu acho assim que todo avanço ele é bem-vindo, então que bom que a gente já conseguiu chegar a quase 79%, mas também acho que o Brasil ainda precisa mudar, né? A gente tem um caminho ainda a ser percorrido para que essa desigualdade diminua ainda mais. O próprio governo federal, a gente já tinha essa legislação que prevê essa vedação a essa desigualdade. O governo federal ele traz uma política agora de transparência para o Brasil, para as empresas que têm mais de 100 funcionários. É para reforçar, para dar mais força ainda à Constituição? Exatamente. Essa lei, ela visa exatamente concretizar aquilo que estava na Constituição. É uma lei que fala, olha, a gente teve um avanço, mas esse avanço ainda não foi suficiente. Então, a gente precisa fiscalizar e a gente precisa criar mecanismos para que essa fiscalização seja concreta, tanto por parte do governo, como por parte da própria trabalhadora que possa se sentir lesada. Doutora, e o que é, então, que as empresas precisam fazer para serem justas entre homens e mulheres? Eu digo principalmente com base no que diz essa nova lei. Com base na nova lei, as empresas elas têm um prazo agora até o dia 8 de março para entregar, na verdade, assim, para acessar o portal do Ministério do Trabalho e já apresentar informações que são necessárias para viabilizar essa transparência, né? A gente já tem o E-Social que foi adotado no ano passado, que também já traz algumas informações, então até 8 de março é esse primeiro prazo. E aí, a partir dessas informações, o próprio Ministério do Trabalho vai divulgar um relatório de transparência e a lei da transparência, da igualdade, ela prevê que as empresas vão ter que divulgar também esses dados em suas redes sociais, em seus sites, para que tornar isso de acesso ao público e aos trabalhadores, né? Então, a partir dessa lei, o que a gente percebe é que existe uma tendência de uma maior fiscalização por parte do governo federal. Então, as empresas, elas devem ser mais fiscalizadas nos próximos dias. Então, é preciso que elas adotem políticas internas para minimizar essa desigualdade no ambiente de trabalho. Então, investir em política de treinamento de pessoal, capacitação das mulheres, treinamento sobre essa questão da própria desigualdade entre homens e mulheres, criação de planos de carreira, planos de cargo e salário que permitam critérios mais objetivos para o crescimento na carreira. A gente sai do campo da subjetividade, não é porque é homem ou porque é mulher, mas sim porque tem mais tempo de casa ou teve uma qualificação melhor. As mulheres cada vez mais, eu acho que isso é um retrato dessa evolução nos 10 anos, as mulheres estão se capacitando, tá? Elas estão se qualificando para o mercado de trabalho, então as empresas precisam investir em políticas internas para minimizar essa desigualdade, e isso o próprio governo federal já sinalizou que ele vai cobrar. Doutora, se tem uma lei, se tem uma fiscalização, se vai ter uma cobrança do governo federal, como é que uma mulher que de repente está assistindo a gente e ela percebe que de forma que pode ser até sucinta, assim, disfarçada, ela sofre uma discriminação por gênero no trabalho dela? A gente fala principalmente em relação à questão salarial. Como é que ela pode denunciar isso de uma forma em que ela se sinta segura e que de repente não acabe sofrendo ameaça no próprio ambiente de trabalho?
As empresas de grande porte hoje em dia, elas já possuem um canal interno para denúncia, né? Muitas vezes a própria denúncia anônima, para que os gestores possam tomar as medidas cabíveis. Mas, paralelamente a isso, a gente tem hoje o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho, que aceitam denúncias anônimas desse tipo de prática na empresa. E as empregadas que também se sentirem lesadas em seus direitos, né? E que quiserem buscar essa diferença remuneratória, essa diferença, buscar essa igualdade de oportunidade, até mesmo a indenização, porque a própria lei da igualdade, quando ela altera a CLT, no artigo 461, ela traz expressamente a possibilidade do dano moral, ela pode ainda buscar o auxílio de um escritório de advocacia, uma consultoria jurídica, para tirar essas dúvidas, esclarecer, para que possa ser analisado se de fato existe ali uma situação discriminatória e, em cima disso, tomar as medidas que são cabíveis, né? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós conversamos com a advogada Luana Albuquerque, que ajudou a gente a entender esse assunto. É um assunto muito importante para se falar, principalmente agora, que são as vésperas do Dia Internacional da Mulher, né? Houve uma diminuição nessa desigualdade de salários entre homens e mulheres. Isso é louvável, mas ainda existe muito o que se fazer com relação a isso. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mário e Fabíola.